das sombras do Palácio Nacional. Até as trincheiras lamacentas da política. Isto é Laposilga, o chiqueiro da política com Chemarrano. Saudações, meus queridos habitantes do Lodo, bem-vindos mais uma vez a Laposilga, o chiqueiro da política. Onde não varremos o lixo, só o reviramos para que o cheiro fique ainda mais forte. Coloquem suas máscaras de gás e segurem bem os bolsos. Porque hoje, o fedor que vem de Sinaloa, em Nova York, está forte o suficiente para desmaiar até o urubu mais experiente. Venham aproveitar seu cantinho favorito de imundície e verdade, sem anestesia. Aqui não se vem para ouvir odes à transformação, nem cantos gregorianos da oposição, aqui se vem para chafurdar na lama da realidade. Porque se tem algo que não falta neste país, é sujeira debaixo do tapete. Vamos dissecar. Como para nossa flamante presidente, já explodiu o presentinho que seu antecessor deixou para ela. Sou seu nada humilde servidor Luiz Berman, e hoje estou com a língua bem afiada, porque o fedor que vem do Palácio Sinaloa já não é de esgoto entupido, é de algo muito mais institucional. Sou o coletor do lixo político que vocês tanto amam e trago para vocês o caldo de cultura mais espesso da semana. Já comeram alguma coisa? Então se preparem para devolver, porque o que vem aí não é para estômagos sensíveis, nem para mentes que ainda acreditam no segundo andar da transformação. Vamos começar. Vamos primeiro ao dia em que a Manhã da Manhãneira ficou sem pilha. Ontem, enquanto vocês assistiam ao show de variedades mais caro do mundo, a Xaxis recebeu uma notícia que apagou o sorriso de fachada dela. Os Estados Unidos solicitaram formalmente a detenção e extradição do governador Rubem Rocha Moya. E o que fez nossa cientista de confiança? Mágica! Ela encurtou a conferência estranhamente, como se tivesse tido um ataque de eficiência. Ela cortou o fluxo de mentiras para evitar que algum jornalista desatento perguntasse por que o cheiro de Culiacán chegava até o salão da tesouraria. Mas não se tapa o sol com a peneira, e muito menos com o decreto da Quarta Transformação. Me disseram que a reunião posterior com o Gabinete de Segurança foi um poema. Esqueçam a irritabilidade de costume, esqueçam os gritos. A presinépita estava pasma, nocauteada, calada. Ela percebeu que o tio Sam não está brincando de bolinha de gude. Ela perguntou por alternativas, ligou para Rocha, que, aliás, atendeu com uma voz tão trêmula que parecia estar vendo um fantasma ou um agente da DEA. E o pânico tomou conta do local. E aqui vem a parte boa, a parte suculenta, o que nos confirma que este governo age como um sindicato de bairro. Quando alguém com um pingo de bom senso sugeriu acatar o pedido de Donald Trump, pulou o representante de Palenque. Sim, aquele que mexe os pauzinhos como nunca. Lembrem-se que se cair um, caem todos, rugiu a voz. Tradução para quem não fala, político mafioso. Se entregarem Rocha, o resto da estrutura desmorona. Então, por ordem do grande eleitor, decidiram defender a praça. Instruíram a FGR, o Escritório de Cobrança e Perdão do Regime, e Relações Exteriores para dizerem que não há provas. Segurem-se, faça-me o favor. Parece que a festa da transformação ficou sem gelo e com a polícia batendo na porta. E não é qualquer polícia, mas sim os senhores da OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, aqueles que não aceitam outros dados nem se contentam com um abraço. Acontece que, segundo minhas fontes, aquelas que realmente sabem onde os envelopes amarelos estão escondidos no Palácio da Solidão. A preocupação já não é mais quem vai herdar o bastão de comando, mas sim quem vai acabar usando o macacão laranja. A Comissão Nacional Bancária e de Valores, que normalmente está mais dorminhoca do que um legislador, em uma sessão de madrugada, avisou o governo. Os Estados Unidos estão pedindo até as notas fiscais do supermercado da alta cúpula do Morena. Então o medo agora não é só político, é no bolso também. Para vários dos honoráveis membros da lista, os bancos que não são bonzinhos já começaram a congelar as contas deles. A Caridade, e vocês já viram o que aconteceu com o C e Banco, fecharam a porta na cara dele,
Eles não querem ser cúmplices da maior lavanderia do México. Aqui apresento para vocês a lista do bem-estar, segundo a OFAC. Tomem nota, porque nem o arquivo criminal mais seleto tem um elenco desses. O vovô monstro, Adão Augusto Lopes, o homem que tem o rabo preso por causa da labarredora, o bodoque do bem-estar, Andy Andrés Manuel Lopes Beltrán, o Júnior, que curiosamente sempre está onde há negócios escusos. E, claro, Rubem Rocha Moya, o protagonista de hoje da nossa tragicomédia sinaloense. Além disso, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Pedro Assis, Horácio Duarte e, claro, não podiam faltar os irmãos Monreal. A família que delinque perdão, que escolhe a fuga e permanece unida. A Sheinbaum sabe que o tempo acabou, sabe que a negociação do Temec está por um fio, como seu sorriso forçado. Trump e seus rapazes têm claro que a única forma de frear os males que afetam os Estados Unidos vindos do México é tirando a morena do jogo, segundo os promotores americanos. Rocha Moya, o senador Insunza e mais 8 funcionários de Sinaloa tinham uma relação tão próxima com o cartel de Sinaloa, que já não se sabia se as reuniões eram de gabinete ou de planejamento, logística, de exportações não tradicionais. Grande novidade, é como se nos dissessem que a água molha ou que um político gosta do dinheiro dos outros. Mas aqui o interessante não é a acusação, e sim a reação. Porque neste país, quando a realidade morde a nossa bunda, nós respondemos com soberania. E muitos abraços retóricos, nossa querida Presi Chaches, em uma demonstração de lealdade que ela bem queria. Qualquer cão de ataque saiu dizendo que isso é falta de provas e uma violação da soberania. Claro que sim, porque no manual da Quarta Transformação, se um gringo diz que você é mau, automaticamente você se torna um mártir da pátria. Quase no nível dos ninhos héroes, mas com caminhonetes blindadas e contas no exterior. Cláudia Sheinbaum diz que o que uma juíza americana e a promotoria de Nova York dizem contra o ilustre e honrado governador de Sinaloa, Rubem Rocha Moya, não tem validade. Segundo ela, são apenas folhas de papel, lixo burocrático, papelzinhos. Mas, poxa, o que a senhora esquece de mencionar com essa voz de seda que parece falhar. Não sei se é pela emoção ou pelo peso da mentira. É que as testemunhas que estão afundando o protegido dela, Rocha Moya, são os próprios chapitos. Aqui é o momento em que desqualificam as provas que ela tanto insistiu para que fossem apresentadas. Esta é a prova que eles apresentam neste documento. De supostos subornos ou alegados subornos. Não, aí. Chama a atenção, não acham? Este é o único documento que neste escrito colocam como um documento de prova. Juanito, 30,000 pesos. Tudo bem? Quero dizer, pelo menos chama a atenção. Uma folha de papel. Aram. Tornado, mas vejam o papel, um papel. Então nós sempre dissemos que não vamos proteger ninguém e além disso já mostramos isso. Eu agi de acordo com o que me cabe, o que cabe às promotorias e o que cabe também aos juízes, mas nós não protegemos ninguém. Tem que haver provas. Devem existir documentos, conforme nossa legislação, que provem a culpa de alguém. Se essas provas não existem, a pergunta é: qual é a motivação? A senhora vê motivações eleitorais nessa acusação, presidenta? Então vamos esperar o tempo necessário. Isso nunca tinha acontecido antes. Nunca, na história, que uma promotoria ou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pedisse uma ordem de extradição de um governador em exercício, ou de um prefeito em exercício, ou de um senador em exercício. Então, o que eles devem fazer é a lei, de novo. Nós temos que nos ater à lei, à Constituição, aos próprios tratados, mas sempre sob a legislação mexicana. Então, primeiro a promotoria tem que pedir as provas. Que provas eles têm? Porque até hoje há um documento do que dizem algumas testemunhas que não sabemos quem são.
Como é isso de que os testemunhos já não valem? Quando se tratava de Genaro Garcia Luna, relatos de ouvir dizer eram palavra de Deus. Eles se deliciavam nas manhaneras, comemorando cada frase de criminosos confessos no Brooklyn. Naquela época, se um narcotraficante dissesse que viu Garcia Luna voar em um unicórnio carregado de cocaína, era uma verdade absoluta, irrefutável e digna de um monumento no Zócalo. Mas agora que os mesmos protagonistas apontam para Sinaloa, para o escritório do governador morenista Pum. De repente, o sistema de justiça dos Estados Unidos se tornou pouco confiável. Diabos malditos hipócritas! Isso não é novidade. Meus Porquinhos é o remake de um filme que já vimos e que nos custou muito caro. Vocês se lembram do General Cienfuegos? Aquele que estava sendo julgado nos Estados Unidos por narcotráfico e que, de repente, por um favorzinho diplomático, voltou e trouxeram para o México com a promessa de que aqui seria feita justiça. E o que aconteceu? Que o velho pateta se dobrou mais rápido que um taco de cesta. Na sexta-feira, o liberaram, limparam sua imagem e ainda deram uma medalha para ele por serviços distinguidos à opacidade. E até uma juíza americana veio dizer o que todos já sabíamos, que o México mentiu e que não houve nenhum pingo de justiça. Ouvi a mensagem da Cláudia hoje na Manhanera pelo menos 2 vezes, não porque eu goste de masoquismo, mas para confirmar o que meus ouvidos percebiam. A voz da senhora falhava, ela ficava sem fôlego. E olha, eu entendo ela. Deve ser muito pesado carregar a caneta com a qual acabou de assinar o próprio destino histórico. Ouçam e vejam com atenção como ela tem dificuldade para pronunciar cada palavra. Ela sabe que está perdida. No entanto, não existem provas claras. É evidente que o objetivo dessas acusações por parte do Departamento de Justiça é político. Isso deve ficar extremamente claro. Em nenhuma hipótese vamos permitir a intromissão ou interferência de um governo estrangeiro. Sheinbaum teve a oportunidade de ouro. Momento exato para dar um golpe de autoridade e mandar uma mensagem de tolerância zero contra o narcotráfico. Ele poderia ter dito que o governo dos Estados Unidos deveria agir em coordenação conosco, mas preferiu não fazê-lo. O fechamento de fileiras, a proteção política e a defesa intransigente desse narco-regime que cheira a impunidade e a pólvora é gravíssimo. A primeira mulher presidente na história deste país, sofrido, vai entrar para a história. A mandatária que usou toda a força do Estado para encobrir 10 narcotraficantes e seus operadores políticos, ela escolheu seu legado. Não será a ciência, não será o progresso, não será a igualdade, seu legado será o silêncio cúmplice e a voz trêmula defendendo o indefensável. A história não vai julgá-la pelo seu penteado ou pelos seus gráficos, vai julgá-la por ter preferido ser o escudo de criminosos do que a esperança dos cidadãos. O lobo já não está mais à porta, ele já entrou na cozinha e está com fome. E enquanto eles protegem seus mafiosos, o país desmorona. Tudo para proteger alguns poucos que confundem o serviço público com o serviço de cartel. Por sua vez, o desgraçado Rocha Moya diz que está tranquilo. E como não estaria? Com o respaldo da presidência? Dá para dormir como um bebê, mesmo que lá fora os promotores estejam afiando a guilhotina. Segundo ele, tudo é um ataque à quarta transformação, uma forma elegante de dizer: se eu cair, caímos todos. O que vai acontecer? Eu garanto, desde já. A FGR vai abrir um inquérito que servirá exclusivamente para guardar os restos de café do escritório. Rocha fará uma coletiva dizendo que tem outros dados e que em Sinaloa só se respira paz e cheiro. Gardênias. Nós continuaremos pagando seus salários enquanto ele decide se vão tirar férias em um país sem tratado de extradição. No entanto, uma coisa é o que decidem e fazem aqui, e outra bem diferente. Que Donald Trump e seus rapazes decidam continuar com a caçada aos narcopolíticos. Encontrando-os até debaixo das pedras, se for necessário. Em outras palavras, dessa o Rocha Moya não escapa nem se for de joelhos até a Basílica de Guadalupe. A única coisa que o narcogoverno morenista está fazendo é ganhar tempo.
É curioso como a palavra soberania se tornou o repelente oficial contra a justiça. Se um político mexicano é investigado lá fora, é uma agressão imperialista. Mas se aqui não se toca neles nem com a pétala de uma auditoria, então isso é justiça divina. Diz o ditado que o que se herda não se rouba, mas no caso de Cláudia, o que ela herdou foi uma granada. Sem seguro e com o cronômetro zerado, uma bomba estourou no colo da empregadinha do bem-estar. Uma bomba! Daquelas que realmente fazem barulho, daquelas que deixam crateras e daquelas que nos lembram que não se pode sustentar uma mentira para sempre. Estamos assistindo à estreia do filme Salvando o Soldado Rocha, mas produzido com o dinheiro dos seus impostos e dirigido pela teimosia de não querer limpar a casa. Enquanto isso, o governador continua lá, firme como uma estátua de sal, esperando um milagre. Ou que o discurso da soberania e de que não há provas o salve. Mas já adianto para vocês, esse não será o fim para esse bastardo. Os gringos não usam meias medidas. Perguntem ao Maduro. Por enquanto, parece que o outro anjinho acusado pelos mesmos crimes, o Insunza, filho de 1000 porcas, já deu no pé. Ninguém sabe onde ele está. Será que vamos ver mais ratos de colete e vinho fazendo o mesmo nos próximos dias? Bom, meus finíssimos porcos capitalistas, aí está a dose de realidade de vocês, mastigada e cuspida. Não se esqueçam de lavar as mãos, porque depois de falar da política de Sinaloa, a gente sente que até cria mofo nos dedos. A realidade não se esconde com um dedo, uma manhanera ou 1 bilhão de bots. No X, a Presichates viu a realidade estourar e ainda finge que nada aconteceu. Ela está limpando a fuligem enquanto nos diz que Rocha é inocente e que vai defender a soberania. O chiqueiro está alagando e a lama já chega no pescoço deles. Não se surpreendam se nos próximos dias virmos o inquilino de Palenque aparecendo de novo para tentar tampar o buraco. Mas lembrem-se, quando o destino te alcança, não há outros dados que te salvem. Eu sou o porco mais odiado, Luiz Berman, e isso foi o chiqueiro, a pocilga da política. Continuem se divertindo na lama, porque no final das contas aqui todos estamos sujos. Nos vemos quando o próximo funcionário cair em desgraça, ou seja, provavelmente amanhã. Se gostaram desse mergulho na imundície, já sabem o que fazer. Deem like, compartilhem para que mais pessoas acordem desse sonho ilusório e se inscrevam no canal. E se vocês não gostaram, fazer o quê? Aqui não é restaurante para pedir do cardápio, leio vocês nos comentários. Tchau, tchau! Tchau, este é o chiqueiro da política com Chemarrano.